Episódio 6 ao 9 de Irumati. Eu sou o Thunder e, cara, essa produção tá meio triste, né? Eu sou o Rafa e acho que não é só produção, porque esses irmãos Dororedor aí é foda. Aqui é o Maurício e que altos e baixos a gente vai comentar nesse episódio, né? Porque é um dos conceitos de Sucubus melhor que eu vi em anime, muito criativo. E depois você tem os dois irmãos que tem um cara inteligente, mas que é tão inteligente quanto uma porta. É meio complicado mesmo, cara. Mas vamos começar do começo, quando o Shed, o Shax e o Iruma, eles Lead, finalmente... Thunder. Hã? Lead que é mais fácil. Lead, eu acho que é mais fácil o lead mesmo. Eles começam a entender qual que é a dinâmica que eles vão fazer aqui. E o Iruma trouxe um ponto interessante. Poxa, a gente tá num lugar completamente hostil. A gente não manja de porra nenhuma daqui. Vamos slow down. Começa pelo começo. Vamos entender qual que é o lugar. E vamos se situar aqui. Porque se a gente tentar ir rápido demais, a gente vai tropeçar. E é um conceito interessante porque foi literalmente isso que a gente viu no final do primeiro dia. Aqui tá na tarde do primeiro dia. No final do primeiro dia é o que tava rolando. Tipo, tava todo mundo se lascando. E eu não lembro exatamente quantos por cento aí da galera que começa a reprovar logo na primeira noite. Mas se eles... Eu não lembro. Eu acho que eles falaram que é uma galera. Eu não lembro. Isso é muita gente, a maioria parece que não fica até o final. E a gente viu que vai. O grosso ali, que é o pessoal que. Demônio normal, digamos assim, tava tudo se ferrando, ou, na melhor das hipóteses, conseguindo um abrigo lá no castelo do cara. Do ninja e do cara que dorme, que eu esqueci o nome. Mas. Eu não lembro se eles chegaram a dar proporção. Eu não me lembro se eles chegaram a dar números. Eu pensei. Eu não sei. A minha memória não tá me rememorando isso, mas. Eu acho que é dois terços 2/3 até o final do exame. exame. Na primeira noite é Eu um acho que no terço. primeiro dia é um terço. Eles falaram alguma coisa assim, tipo 30% da galera roda na primeira noite. Então faz sentido. Tipo, e o que o Iruma mostrou. Ele já se adaptou a esses lugares, conhecendo o terreno e utilizando os conceitos dele de sobrevivência, né? A ideia dele conseguir se situar no lugar e entender os perigos dessa região e tornar aquilo uma casa, sabe? É um conceito bem legal. Ele quebra um pouco a expectativa, porém faz sentido. E assim como o próprio ninja, e deixa eu pegar o nome deles pra tentar não ficar... É o Gap e o Agares. Agares, isso. Ele sem querer, ou melhor dizendo, pela habilidade do Gap, que eles construíram um castelo. Então eles têm uma moradia, eles têm um lugar pra se proteger. E o Iruma tentou fazer uma coisa parecida, né? Tipo, pô, eu quero conseguir sobreviver aqui, portanto eu tenho que conhecer o terreno e me acostumar a ele. Então, menos ponto e mais sobrevivência. É um dos jeitos também deles conseguirem seguir em frente, até porque nenhum dos dois tem uma habilidade muito útil aqui dentro, talvez? Esse tipo de prova, talvez o Iruma enfrentando um boss. Talvez. Mas eles não têm capacidade de observação e coleta muito avançada. Tipo, o básico eles sabem fazer. Só que não é nenhuma das especialidades deles, vamos dizer assim. Você pega os outros ali que estão na dianteira de pontos, capacidade de negociação, de trapaça, de reconhecimento, de coleta, de invocação de familiar para coleta. Eles não têm nada disso. Estão lá embaixo. Isso. E ainda ficaram com 0 pontos porque foram roubados no meio do caminho. E o Iruma jantou tudo também. Sim. Mas também tem um detalhe que é o fato de que eles não têm uma estratégia. Porque o próprio Lead ele tem uma habilidade muito roubada pra conseguir algumas informações por conta do controller. Só que
querendo ou não, eles não têm uma ideia de como avançar. Porque primeiro, já estão com instrutores separados, então eles não têm exatamente um, um, um cerne em comum para agir. Você pega, por exemplo, a turma do Jazz, que é, a gente vai ser malandro. O do Agares e o Gap, vamos ser... vamos aprender a se entrosar melhor, ter uma relação familiar boa. Os invocadores vão manipular todo mundo na base da dominância. Eita, bicho. Uhum. Quando chega nos dois, tipo, eles não têm uma ideia em comum. E aí, eles não sabem como usar as habilidades dos dois a favor deles. Então, eles vão acabar ficando nessa sinuca de bico, o que faz sentido. É até bom que o Iruma tenta resolver isso de uma maneira pela tangente de vamos gastar o primeiro dia primeiro só pra gente estabelecer. Depois a gente vê isso, porque não adianta a gente sair por aí caçando coisa do Deus do Ará e não ter como se cuidar, como ter um plano, não ter nada. Então, foi a solução menos danosa que eles encontraram. Uhum. Também tem um ponto que o anime coloca em primeiro plano, que a falta de planejamento vem da questão do Iruma ter mudado pro modo sobrevivência maluca. Então a gente rememora o passado dele, ele foi colocado de novo numa situação em que a vida dele corre risco, e na hora que a vida do Iruma corre risco, ele entra nesse modo sobrevivência que o principal objetivo dele é sobreviver. O resto a gente vê depois. Então, em nenhum momento existe uma racionalização ou tentativa de cumprir a prova, digamos assim, pelo menos por parte do Iruma. Por parte do Lead até tem, mas eles acabam sendo passados para trás. Porque o Iruma tá no modo automático de sobrevivência. Modo. Eu preciso sair daqui eu preciso me virar aqui de algum jeito. Uhum. E ainda, né, eles acabaram encontrando a pior dupla possível, né? Não tem o que fazer. É literalmente duas súcubos com habilidades quebradas. Quebradíssimas, cara. Na verdade tem. Porque a perda foi pelo Lead. Porque o Iruma deu um Barney na Clara. O Iruma não fez nada, ele só brincou. É verdade. O Iruma não perdeu nada, porque todos os pontos estavam com o Lead. E de quebra, ele deu um counter na Clara, porque a habilidade da Clara é, vamos dizer assim, dreno de força. Só que quem saiu drenado disso foi a Clara. Porque o Iruma não tem mana, digamos assim. Então a Clara tava gastando toda aquela energia pra drenar o Iruma, e não tava drenando nada. Então, vamos dizer assim, a dupla imbatível, vamos dizer assim, eu gosto do conceito como isso foi apresentado, né? Porque você tem, a Elizabeth com o conceito mais clássico de súcubus brincando ali com o negócio e tudo mais. Ela tem um character design mais voltado para essa questão de sensualidade, ao mesmo tempo em que ela tem essa questão mais aberta possível, né? Então, vamos dizer assim, não sei se é uma sensualidade, se eu posso chamar de uma sensualidade inocente, mas vamos dizer assim, eu esqueci o termo que eu ia falar. Seria um conceito de amor amplo, talvez. Porque a habilidade dela é manipular as pessoas pelo amor, mas ela não pode manipular quem ela gosta. Só que ela fala que ela gosta de todo mundo da classe dos desajustados. Ou seja, o que aconteceu ali foi pura gadice do Lead. Não foi ela usando a habilidade dela. É só basicamente os trejeitos dela e o jeito dela se comportando ali um pouco mais sugestivo para pegar o negócio. Mas o estereótipo de súcubus ali tá mais pelo estereótipo associado à gadice do personagem. Quem tava de fato usando o poder de súcubus mesmo era a Clara. Por mais irônico que pareça, toda aquela maluquice do interior dela. Então, e nesse aspecto, por mais que a dupla em si saiu derrotada, o Iruma tancou a Clara. De uma habilidade que é extremamente roubada. Porque a Clara modifica você, te transforma numa criança e te joga num mundo super maluco onde ela controla tudo.
onde ela tem poder de controle e criação livre, enquanto drena tua mana. Então, a Clara, que já era roubada pra caramba, fica com esse poder ainda mais roubado, do qual o Iruma, por não ter mana, acaba quebrando. E o que eu acho fantástico disso tudo é que você tem essas duas sucubus, aí, da dupla da sucubus rodando, e eu acho interessante porque, digamos assim, você tem uma ampliação desse conceito, porque as duas têm qualidades que a gente levaria para a característica desse demônio da sucubus. Só que uma cujo estereótipo é mais claro, que é a Elizabeth, mas que na prática não estava usando seus poderes, e a outra que é a Clara, que a última coisa que a gente ia pensar é ela ser uma sucubus, digamos assim, ou pelo menos ter poderes e habilidades de sucubus, e ela quem está tendo mais, vamos dizer assim, o uso desse tipo de poder, de um jeito extremamente criativo, de um jeito que no final até voltou para esse princípio da questão de sensualidade e sexualidade, quando ela se declara por Iruma. Tudo bem, é uma declaração que vai sair pela culatra, né, por causa do trauma do Lid, então quando eles conversam, essa declaração vira, você tá entendendo errado, meu amigo, esquece essa coisa. Mas eu acho super interessante esse contraste, porque, vamos dizer assim, é inesperado, criativo, mas mesmo assim muito coerente. Uhum. A Clara tem... Tipo, é engraçado que o poder dela, inicialmente, não era necessariamente sobre isso, né? Não era, nunca ele foi. foi adaptado pra ser. Mas no momento que ele foi adaptado pra ser, ela que já era roubada pra caramba, ficou ainda mais roubada. Sim, porque ela consegue abstrair a pessoa pro mundo dela, e lá ela usa o poder dela de forma ilimitada, que é a criatividade e a criação de objetos, né? E ela cria o mundo dela inteiro. Cara, é fantástico. Ela tem o UBW da diversão. Ao mesmo tempo que ela usa, vamos dizer assim, a mana, entre aspas, a energia do inimigo pra criar isso. Sim. Então ela não gasta dela. Pois é. É bizarro. É bizarro como isso é forte. Mas é aquele negócio. É forte, mas Iruma nunca necessariamente foi sobre poderes, né? Então a habilidade dela só é extremamente útil, mas ela faz... Bem, essa daí de Sucubus pelo menos faz uma coisa só. Mas ainda assim, é super interessante como isso foi aplicado e, bem, aí só o futuro dirá o que eles vão fazer com esse poder todo aí. Que, vamos dizer assim, a gente tem vários personagens com habilidades quebradas, só que qual é o contexto eles estão e quais são as características desse personagem. Uhum. Morreu. Ela não morreu. é, então. Morreu, cortou. Cortou. Oi? Oi, cortou o começo da frase. Não, bem, então tentando repetir. Eu tava comentando que a gente tem vários personagens em Iruma que são quebrados. Só que, aqui o Iruma não é um show nem sobre ficar atacando poderzinho um no outro. Tem muito a ver como esses poderes são usados, da situação em que esses personagens estão e da personalidade, das características do personagem. Então, literalmente, o único momento que a gente teve até agora que se assemelha um pouco nisso foi no arco da temporada passada do parque de diversão, que a gente teve, de fato, a luta, shouninzinho de porrada. Aqui não é uma situação que exija que os personagens fazem isso, tanto é que só tem uma dupla fazendo isso, né, que é o Asmodeus e o outro lá, que esqueci o nome, e os Irmãos do Redor, com os adversários. E aqui se tem a personalidade da Clara, que não é uma personalidade de personagem de shonenzinho de porrada que vai, meu Deus, agora eu tenho esse poder e agora eu vou maximizar a habilidade de luta. Não, a habilidade da Clara e da família da Clara, que é essa habilidade abstrata de criação e sendo utilizada pelos modos mais randoms possíveis. Essa característica, por mais roubado que seja essa característica, o roteiro limita ela pelas características de personagem e pelos contextos em que eles são colocados. Sim. Ela não vai peitar o boss final por conta disso. Ou se peitar, vai ter que ser contextualizado isso.
Exatamente. Vai ter que pegar um Megazord do bichinho de pelúcia dela pra colocar o boss final. Que a gente nem sabe se vai ter um boss final, não precisa. Não é sobre isso. Mas de O qualquer boss forma... final da Clara é a Mary. Ih! Tô mentindo? De fato, você está completamente correto. Ai, ai. A Isaac tinha a Mary, rapaz. Não tem como. Não tem como. Por que será que você é? Não, que isso, cara. Que isso. Não tem nenhuma explicação lógica pra isso, não. Tá tranquilo. Entendi. Uhum. Ai, ai. Mas no final do dia foi muito da hora, cara, ver como eles introduziram esse power-up da Clara, explicando melhor esse poder da Sucubus que ela adquiriu, como isso é extremamente criativo e Iruma consegue usar um cunho, Sucubus a gente sempre liga necessariamente à sexualidade. E as duas Sucubus aqui, que aprendeu com a professora Sucubus, que aí ela de fato tem um cunho mais sexual na utilização do poder, elas criaram o Limited Blade Works da brincadeira, o parquinho infinito dela. E enquanto a Beatrix, não, é a Elizabeth, nossa, Beatrix, tão louco aqui. Eu não consigo lembrar nome de Iruma, eu não consigo lembrar nome, ponto. Eu acho que é Elizabeth X, alguma coisa. Isso. Ela tem um conceito de amor muito amplo, que não é necessariamente sexual, sabe? Uhum. É um conceito muito maior de como ela pode até aplicar isso. Porque ela pode se aproximar de uma pessoa, ou do alvo dela, de uma ramificação muito grande. Dentro desse contexto de amor. Pode ser um amor maternal, um amor de amizade, um amor sexual, um amor, sei lá, um amor muito amor amplo. Platônico. Sim. Qual que é a frase que eles usam nesse... Quando eles terminam de escrever o poder dela, eles usam uma frase lá que é diabolicamente... Não é inocente, é... um amor puro, diabolicamente puro, alguma coisa assim. Isso! E... É isso. É aquela adoro coisa, né? Você tem o conceito desenhado, mas, vamos dizer assim, você tem o estereótipo desenhado, mas o conceito é puro. Literalmente, entre muitas aspas, a perversão tá só na cabeça de quem vê. Eu adoro o fato de que toda essa pureza é representada por ela em volta de um puta de um harém cheio de bofe. Que puro, entendi. E o pior que é. Pior que é. É genuíno, isso eu posso dizer. Exatamente, cara, genuíno. Que da hora. É pura diabólica mulher, exatamente. Muito da hora, cara. Muito legal esses conceitos. Gosto de Iruma por isso, cara. Tipo, às vezes eles trazem conceitos muito criativos pra mesa e funciona. E conseguem fazer o andamento da narrativa de uma forma muito legal pra contextualizar o poder, pra inserir esse poder em algum contexto, em algum conflito que faça sentido. E como que o Lid e o Iruma foram counterados completamente. No caso, o Iruma não tanto, né? Porque ele se divertiu, ele não gastou mana. Ele não tinha nada a oferecer também, então foi... Foi uma O Iruma coisa saiu 0x0. Foi. Literalmente, o único que tava segurando pontos era o Lid. E o Lid gadou. Só isso. Então, no saldo da perspectiva do Iruma, eles não perderam nada. O único que saiu ferido foi o Lid. Depois disso aí, mostraram como o exame Chunin aqui ninguém morre, né? Porque os professores é brabo demais. Eu acho que é assim, se algum aluno morrer, pode dar um processo legal pra escola. Pois é, então faz sentido, né? Acho justo. É uma escola de demônios, que a gente pensa que inerentemente as coisas são mais demoníacas, diabólicas e mortais, e não. Aqui é muito mais... tem muito mais consciência do que um exame Chunin da vida. Incrível isso. É perigoso,
mas você tem um professor do lado. A partir do momento que você entrou na boca do lobo, ele vem te tirar. Uhum. É, tipo, ó, beleza, vocês estão aqui pra caçar monstro. Mas aqui não é Islamic Tuning, que a gente tá literalmente querendo só os melhores e o resto que morra mesmo. Por Literalmente. favor, se der problema, vamos resolver. Relaxa, eu tenho certeza que em Boruto isso foi resolvido. Que dá... Vamos Não, mas mudar pra aqui Iruma. a organização aqui, ignora o Thunder, por favor, pelo amor de Deus. A organização aqui é realmente interessante, porque são pequenos detalhes, mas você percebe que eles se preocupam com cada um desses processos de encontrar os alunos, de ter um jeito de tirar eles dali, ou simplesmente mandar o Kale resolver o problema. Aí tem que curar, tem que deixar eles num lugar enquanto o exame está em andamento. Então, tipo, tem realmente um lado pensado aí. Essa preocupação da escola torna esse exame mais interessante, sabe? Um pouco mais vivo do que apenas uma grande coleta de pontos e mata-mata. Uhum. Pois Pseudo é. mata-mata, né? Porque não pode bater em ninguém. Não, É. não pode. Mas pode meter o apavoro. Apavora, entendi. Literalmente, qual é o princípio desse festival que foi apresentado? É um festival de coleta de ingredientes, de comida. Não faz sentido. Se vocês estão procurando comida, vocês saírem no tapa. Na verdade faz, mas é literalmente um festival escolar para recolher ingredientes de comida, isso não necessariamente perpassa uma necessidade de luta. Não é Então, espírito se vocês têm esportivo, mais né, uma mano? regra de não pode se bater e vão caçar as comidas por aí. Os monstros da Floresta à Noite já fazem o trabalho de luta por eles. Já tem 1001 coisas na floresta ali potencialmente querendo comer os alunos. Sim, porque daí você consegue deixar o conceito ou a possibilidade de aplicar a sua habilidade muito amplo. Porque, beleza, o objetivo é pegar recurso. Se você não tem conhecimento avançado sobre coleta, sobre botânica, sobre qualquer coisa que seja ali da fauna e da flora para você conseguir pontos, como foi mostrado no episódio de Jazz, né? Os caras, pô, ele é inteligente, eles vão lá, fazem pesquisas e conseguem pegar materiais com muita pontuação, muito valorosos. Você pode passar nesse exame por conta disso. Você pode passar nesse exame se você é muito forte, porque daí você enfrenta os monstros que são fortes. Você pode usar outras habilidades de manipulação nas outras pessoas que conseguiram ponto. Então ele tem um leque tão grande pra você conseguir pontuação e você conseguir passar e utilizar a sua habilidade aqui dentro. Uhum. Porque ele não segrega, ele não... Ele segrega, mas ele não te pune por conta disso. Ele segrega, mas ele permite uma gama. De novo, aquela questão de Iruma valorizar as diferentes capacidades dos alunos. Uhum. Ele segrega, mas ele permite que os diferentes pontos fortes fora da curva possam se sobressair por si só. Uhum. Porque se fosse o clássico de Battle Shonen, coleta de comida, mas pode ter porradinha entre os inimigos. Quem sai favorecido? Quem sabe dar porrada e bater em todo mundo. Porque todo mundo coleta, ele vai lá, bate em todo mundo, pega de todo mundo e marca os pontos. Aqui, como não pode sair na porrada, você permite que outros poderes, que não seja força bruta, se sobressaia. Você tem a Kerori e o Kamui, que se não me engano eles estavam na frente do primeiro dia, não era? Então, Um segundo, se eu não me engano. segundo? Quem tava primeiro? O primeiro é o Asmodeus. Quas? Ah, é verdade, por causa do ingrediente lá da cereja, lá da maçã. Isso. Beleza, você tem o pessoal da força bruta, que consegue muito ponto, porque consegue bater em bicho que vale muito. Recompensando um tipo de habilidade. Você tem o pessoal de manipulação de animais, de domador ali, que também conseguindo muito ponto, por outro aspecto completamente diferente. E você tem o pessoal da lábia conseguindo muito ponto, por outro aspecto completamente diferente. Os três são recompensados, cada um à sua maneira, por um mesmo padrão de pontos, digamos assim, apesar das suas diferentes habilidades. Então é um jeito muito interessante disso aqui sendo, entre aspas, uma prova para testar os alunos, você conseguir metrificar e avaliar toda essa diversidade de habilidades diferentes num único festival. Uhum. Então, por mais que ainda assim algumas características de força se sobressaiam, né?
você ainda consegue que outras habilidades que não sejam simplesmente porradaria consigam destacar e ter um reconhecimento adequado. Uhum. Nisso E daí eu isso, até pensei. Rapidinho. Eu até pensei que quando entrou no episódio do. Lorce? Como é que é o nome dele? Agares. 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 Quando entrou no episódio dele, eu falei, pô, ele tem um castelo, né? Será que ele não ia cobrar uma taxinha pro pessoal poder usar e sobreviver à noite? Ia ser legal. Mas a ideia foi outra. Mas vai lá, Rafa. Não, é porque esse ponto que o Maurício comentou é algo que, para esse tipo de arco, é imprescindível você fazer, independente do que seja o seu exame, o seu teste, seu exame, coisa e tal. Porque, tipo, não adianta falar, vou fazer um arco de exame envolvendo tarefas físicas. Pô, mas metade do meu cast tem habilidade de suporte ou outro elemento. Como é que eu vou aplicar isso aqui? A ideia é que você consiga aplicar de uma maneira natural para que pelo menos me convença de que é um teste difícil, ele tem um monte de restrição, mas ainda assim é mérito não só da escola, como dos alunos conseguir se virar com essas habilidades. E Iruma consegue fazer isso bem desde a segunda temporada, principalmente. Que o Dark Iruma usou bastante das habilidades de cada um para conseguir um abaixo-assinado. E aqui ele tá voltando a aplicar isso. Algumas formas são melhores que outras. Eu acho, por exemplo, que por enquanto a melhor foi a do Jess e seguido das meninas sucubos. O ponto é que chega em alguns lados onde que não tem muito o que fazer. Essa do Agares, por exemplo, apesar de eu achar o conceito legal, eu acho que a execução foi muito safe, digamos assim. Até porque ele não teve muito foco, mas a construção se deu muito mais em volta do flashback envolvendo os dois e como a relação deles é construída na base disso e como dá pra conectar com o que eles estão fazendo no castelo, do que de fato pela habilidades deles nesse momento, sabe? Eu achei não achei ruim, mas eu achei que ficou muito mais aquém do que realmente dava pra fazer. Foi algo muito água. Foi vago? Não é nem vago, foi realmente tipo água, porque faltou mais carne pra isso aqui realmente ter um valor interessante, porque o conceito é legal da ideia familiar, o Agaras construindo um lugar, porque tudo ele considera uma porra de uma cama, e o Goemon criando toda essa conexão com todo mundo, mas eu sentia falta justamente de digamos assim, uma aplicação melhor, porque isso tudo foi muito mais interpessoal do que dentro do teste. O vago, eu digo justamente por isso. Eles falaram de muita coisa, mas não muito objetiva. Beleza, você vai trazer passado deles, vai falar sobre a conexão do Agares com o Goemon, você vai traçar essa amizade, vai traçar essa evolução de personagem, vai trazer o poder dele, a aplicação dele, vai trazer esse senso de justiça do Goemon, de tentar ajudar todo mundo, mas, putz, cara, será que pro teste isso era útil? Ou tudo que ele falou aqui, ele tem um bom foco pro momento da obra? Pro momento que tá sendo construído aqui? Porque, por exemplo, o passado e a relação deles poderia já ter sido construída, ou esse flashback aí, do Goemon enchendo o saco dele, bora pra escola, vamos comer e tal. Pô, agora, não sei se... O autor teve essa sacada que até faz sentido, porque, pô, a gente precisa passar a relação desses personagens. Como é que vai fazer isso? Pô, a habilidades deles vai ser relações familiares. Então a gente vai explicar isso através da relação deles. Qual que é o problema? A relação deles é até que bem explicadinha, bem simples, mas ela funciona bem. Só que é muito dentro deles. Quando vai pra fora, pros outros personagens que estão na casa e pra forma que eles estão lidando com o teste, é uma coisa muito simplória, muito vaga, sabe? Então isso acaba perdendo um pouco dessa força que ele poderia ter. Acaba ficando muito no
na característica leal bom do Goemon, né? De querer ajudar todo mundo. E fica por isso. Então acaba formando um apêndice meio esquisito. Tipo, você tá no teste, você para pra falar de outra coisa que eu achei interessante. Eu achei isso interessante, o que eles falaram. Mas, sei lá, fica meio fora e, de fato, não tratou do teste. A gente não sabe quantos pontos eles têm, como eles estão conseguindo pontos, o que eles estão fazendo. A gente sabe que os dois estão lá na relação de amizade deles, lá no meio de um castelo, no meio do nada. E como o Goemon é bom, é leal e bom, ele tá lá ajudando todo mundo, salvando todo mundo, fazendo o trabalho de professor ao mesmo tempo que ele tem que coletar pontos e sobreviver no meio daquele mato. E é isso. O resto a gente não sabe mais nada. Eu acho que foi um pouco Tem um monte falta de random entrando lá e ponto final. Pois é, eu acho que foi um pouco falta de gerência dessas informações anteriores, porque assim, quando tivemos a introdução do Jazz e do Leão, esqueci o nome dele? Allocker. Ou Alok. A gente já tinha um contexto prévio, pelo menos do Jazz. A gente já teve o passado dele, a gente já tinha um pouco mais de motivação, poder e coisas do tipo. Do Agares e do Goemon, nem tanto. Eu pouco me lembro deles terem explicado alguma coisa desses dois. Mas daí também tem outro ponto. Quando foi do Jazz e do... Meu Deus do céu. Do Alok. Da Loki, a gente teve o flashback diretamente associado com a questão do festival. Então, na hora que a gente teve o flashback já foi direcionado pra gente entender o que esses dois estão fazendo lá, como eles estão conseguindo pontos, e uma coisa conectou com a trama do progresso desses personagens nesse conceito. Então, a gente teve o flashback da relação deles, como eles têm habilidade, eles são muito habilidosos, mas faltava aquela malícia, aquele jeitinho de encarar as coisas e tudo mais. A gente teve o flashback deles disso e tudo mais, e isso conecta diretamente ao que eles estão fazendo ali dentro do festival para conseguir pontos e tudo mais. Aqui a gente teve uma coisa que é meio isolada. Que beleza, a gente sabe, a gente viu a relação da amizade desses dois, a gente viu que o Goemon tá trazendo um monte de random pro forte porque ele é leal e bom, e por isso, e acabou. E o negócio ficou solto. Como o Rafa falou, ficou simplório, porque você tem informações que são importantes sobre os personagens, mas que não se conectam ao contexto em que eles estão e que não agregam ao momento em que eles estão. Diferente de como foi no caso do flashback do Jazz e do Allocker. Até comentaram aqui que essa relação deles é tratada muito a longo prazo, então mais pra frente essa relação deles vai ganhar realmente mais cara. É que o ponto é que por agora não ficou tão legal, sabe? Porque, como o Maurício falou, acho que ele até descreveu melhor que eu, o ponto principal é uma relação muito interpessoal focada pro momento do teste. E a parte do teste é tratada como segundo plano. Mas é a parte do teste que ia me dar mais carne pra eu me interessar por esses personagens. Então fica uma coisa meio jogada, sabe, pra esse lado. Ele ainda consegue ser bem feito, é só realmente que é uma questão desconexa, um pouco desconexa até com o que tá rolando agora. Ele tem algumas questões também que eu não vejo que é um impeditivo de ser contado a longo prazo, porque ele setou pelo menos bem uma situação dos dois. Goemon tá tancando todo mundo, tá matando um monte de bicho, salvando as pessoas, conseguindo ponto em resultado disso. A gente supõe que... Porque o Agares é o dono do apartamento. É mais ou menos isso. E o Agares tá ali com um prédio um lugar seguro. Mas eu não sei até que... Tipo, pode dar muito mais margem pra pegar esse conceito e evoluir. Porque o Goemon aparentemente é forte. Sim. Aparentemente ele consegue tancar bem uma boss battle. Mas ainda assim, de novo, isso daí pode ser aplicado mais pra frente. O fato deles terem feito isso e trazer um monte de pessoa pra dentro, meio que permite deixar essas pontas soltas
e obviamente a temporada continua, e mostrar como que eles vão veicular toda essa preparação pra, de fato, desenvolver. Eu acho que, tirando essa dupla, todas as outras tiveram os seus episódios, ou metade de um episódio, pra contextualizar o que eles estão fazendo, quais são suas estratégias, quais são seus novos power-ups e coisas do tipo. Eles não, deram 2 passinhos pra trás pra construir âmbito de personagem, pra construir a relação deles. E depois, talvez, aí você vem com a parte de como eles vão elaborar a ação deles dentro do teste. É por isso que essa parte ainda consegue ser minimamente interessante, pelo menos para o desenvolvimento de personagem. Sim. Coisa que não posso dizer na relação do As e dos irmãos Dorredouro. Cara... É que ali... Eu não sei com vocês, mas ali meu problema não é necessariamente os flashbacks e a questão da relação. Foi um pouco mais fraca, mas é a suspensão de descrença da burrice dos personagens. Exatamente. Isso mata esse episódio. É que não precisava matar, mas me deu um bom motivo para os personagens ali não estarem ligando os 2 pontos. Não foi me dado. Rapidinho, a gente vai passar a reunião dos professores, que é literalmente eles dando um recap de tudo que aconteceu? Você acabou de dar um motivo pra gente vai passar isso. Pronto, eu tava fazendo uma pergunta retórica. A única informação nova aí, entre aspas, é a Bático começando a se impor um pouco mais por si. Sim. É basicamente isso. A gente é uma sketch que o que ela agregou à cena é a Bático começando a se impor um pouco mais. Aceitando a questão de ter sido mestre ensinando alguém. Só isso, porque de resto é um momento flashback quantitativo. Vamos ter o ranking, aquela coisa de final de episódio e tudo mais. Vamos pegar o ranking. Quem tá no ranking, não sei o que lá, foi o final desse episódio. Uma coisa que. Uma pequena agregação é a interação desses personagens, mas, tipo, o cerne do que aquilo realmente importa é quem tá ganhando, o que a gente viu durante esses 4 episódios. Isso aqui. Beleza. Isso. Eu não vou reclamar também. Também não acho que é um tempo tão bem gasto e eficiente. Porém, entretanto, é divertidinho ver a interação deles e todo o cunho cômico que tinha na interação e como aparecia o Sullivan. Devi? Quero bater? Eu gostei mais quando chegou o Furufuru no meio de todo mundo discutindo. Gente, calma, relaxa. Os meus vão ganhar mesmo. Quem vai ganhar vai ser o Iruma, porque a hora que personagem zica é a hora que realmente o negócio acontece, né? O pessoal começou com 0, chegou até o final, a gente sabe que é o protagonista dessa desgraça. É o famoso. Pô, aquela Twin Leaf, ninguém usou aquilo na vida, mas vale ponto pra caralho. Opa, bom saber. Seria muito eles não fizeram isso de última hora, eles estão construindo isso aos poucos, né? Sim. Então, tipo... A bandeira já tá colocada faz um tempo, pelo menos. Sim. De repente o Iruma encontra um bicho gigantesco, matou e... você matou a besta sagrada secreta. Toma aqui seus 30 trilhões de pontos. Sem querer. Ai. Não, pois é, cara. Por isso que eu falo, essa interação foi legal. Foi mais... aquele negócio, tem função? Só uma função de entretenimento. Uma função que é divertida. E cumpriu bem o papel. Foi da hora pra caramba. Altas risadas. Mas... Vamos parar de rolar, vamos falar dessa parte de graça. Sim, vamos pro elefante na sala. Vamos pro elefante na sala. Não, já descreve. Os irmãos Dorredouro, eu acho o arco deles, honestamente, bem chato. Basicamente, os moleques que queriam fazer mais foi pra guerra, beleza. E aí tem o professor, beleza. E isso é compreensível. O que quebra completamente essa porra é no momento em que literalmente um fala, o Sargento Furufuru, o outro fala, o Professor Balan. E nenhum deles, que deveria pelo menos ser inteligente, no mínimo do mínimo, é capaz de ligar 1 mais 1 e resolver essa merda desse problema. Então eles ficam... Tá praticamente um cara falando de abacate e o outro falando da Peugeot,
e não resolve-se nada. E é um arco que não precisava acontecer, porque é simplesmente uma enorme zona. Cara, Na verdade, a função desse arco, como todos os outros, é mostrar a evolução dos personagens durante o treinamento. Só que aí tem o pulo do gato. O deles a gente já viu. Porque o deles é o mais fácil. O quanto eles são absurdamente fortes. E eles já faziam isso desde o início do arco. Eles podiam muito bem ter essa situação sozinhos, ser uma disputa básica em quem vai pegar a bola do Flamengo primeiro. O ponto de diferença é as pílulas da fase do mal aí. Que é só isso. Mas é aquela coisa. Eu não reclamaria dessa estrutura da questão de telefone sem fio, né? Da conversa. Dificuldade de entendimento de conversa. Se eles me dessem um bom motivo do porquê um tá falando como o Rafa colocou, um tá falando de abacaxi, o outro tá falando de carro, e os dois não conseguem entender que estão falando de coisas diferentes. Eu precisava que eles me dessem um bom motivo para que isso acontecesse. Só que não, literalmente um momento para, os dois personagens estão conversando pro outro, não é nem um momento que os dois estão lutando, que tem alguma outra coisa ali em volta interferindo. E estão conversando lá e não tem um bom motivo. E literalmente faltou um elemento para isso, porque o resto eu até consigo, entre aspas, passar um pouco pano, se isso aqui também fosse um pouquinho mais comprimido, porque o conceito de poder desses dois irmãos é um conceito interessante, porque quando a gente pensa na configuração de lutas, digamos assim, a gente tem um time lá do Asmodeus e do... Meu Deus do céu, esqueci o nome de personagem novo. Do Sabo, obrigado. Lutando, e são os nossos personagens porradeiros. O que seria esperado? Que os adversários dele fossem personagem porradeiro, que era o estereótipo que a gente estava tendo até agora. Mas quando a gente vê quais são os personagens, quais são os reais poderes dele, é dar porrada? Não. É poder de manipulação. Isso é um conceito que eu achei muito interessante. Então você tem o embate não sobre força sobre força, mas de força sobre questão de manutenção de racionalidade, manutenção de controle. Ao mesmo tempo que fica mais distoante que se a disputa entre força e manutenção de racionalidade e controle, um dos lados não ter percebido a falta de racionalidade do empate. Os dois lados. Mas, eu acho interessante o conceito, eu acho interessante a dupla que foi armada. Eu gostei desse conceito das balinhas da fase maldosa, vamos dizer assim, que é um conceito até bem simplório de eu vou aumentar seu poder, em troca você vai perder um pouco do seu autocontrole e tudo mais. Daí você tem uma questão de sugestionamento para fazer voltar ou não voltar. O fato do Asmodeus ser a terceira waifu do Iruma, né? O terceiro do harém do Iruma. Torna isso muito mais previsível de quais seriam os pontos de perda de controle dele de volta à sanidade e tudo mais. Até o próprio lado demoníaco do Asi é até um pouco interessante, né? Porque é o estereótipo do lado demoníaco, é o demônio saindo do controle e tudo mais, o modo como ele sai do controle. Tudo bem, a produção não ajuda, né? A gente tem que acreditar na descrição do texto que ele está sendo elegante, dançando, não, fazendo as coisas. Eu quero falar disso rapidinho, desculpa te cortar, Maurício. Mas sabe o que mata essa cena? É o imbecil, o corno, o cara que deveria ter sido preso, que decidiu botar um slow motion nessa cena. Mas ficou muito feio, cara. Não dava pra entender os movimentos do se era pra ser elegante, mesmo que fosse uma cena estática. Dava pra ter uma finalização bonita. Mas não, tem que vir um animal pra me botar um slow motion pra dar sensação de movimento. Parabéns! A sensação ficou uma merda, eu não entendi o desenho. Muito bom. Por isso que eu só tô falando do conceito, eu não tô falando da animação. Eu gostei do conceito, eu gostei do arranjo. Não, mas eu precisava tirar isso de mim, porque quando eu vi isso, eu falei, cara, você é um imbecil, porque a cena tava ficando legal, e você me mete essa. O cara quebra o in-between pra fazer blur. O cara, não faz in-between, faz blur entre um quadro-chave e outro.
É horrível! Horrível! E quebra o character design sem um objetivo claro. Porque se a ideia é a maestria, sabe? Como ele é majestoso e como ele é demoníaco, isso ficou brega. Ficou feio. Não, ficou simplesmente feio, sabe? É um visual muito ruim. E mesmo que o design estaria quebrado de qualquer jeito, tá? Pelo menos foca nesse lado eleganto dos modelos. Não foca na merda da animação que você não tem pra fazer um slow motion vagabundo e piorar a cena, cara. É muito feio. Seja Jojo! Seja Jojo! É verdade, cara! Jojo Seja ensinou, Jojo! pose funciona. Exatamente, mano! E aqui faria Ainda mais que sentido. nesse caso, a elegância, né? Virtude e destruição. O que eles queriam enfatizar a elegância e tudo mais, eu aceitaria Jojo Pose. Sim, e outra, você consegue até, quero fazer o efeito lá do Sun, como que é? O Sun the Vision? Sun the Vista. Eu quero fazer o efeito do Sun the Vista. Tipo, pô, legal, vou fazer o double team aqui e o efeito de slow motion. Ok, cara, então, se você não quer jogar pra animação, joga pra direção de arte. Joga pra finalização, joga pra filtro. E não é como se eles já não estivessem tentando fazer um monte de jogo de filtro e um monte de cena estática com impacto, modificando a cena e criando um viés artístico mais elaborado pra fazer a cena ter um pouco mais de peso. Principalmente do As, tipo, mordendo e soltando um poderzinho e você vai dar a cena em zoom out. Beleza! Então continua. Se é pra fazer isso, se não tem animador, joga pra cima da fotografia, joga pra cima do cara da edição de vídeo. Alguém tem que trabalhar, pelo amor de Deus. Fazer esse double team aí, pelo amor de Deus, horrível. E, cara, isso daí pega muito mais do que minha suspensão de lógica quanto aos irmãos burro. Sinceramente, me pega muito mais, porque o que o Maurício falou faz todo sentido. A ideia tá no lugar certo, é criativo, tem uma conexão legal, tem uma rima até bacana do que eles estão tentando trazer de contraste entre a dupla do Az e do Sabrok e os irmãos Dororedoro. Como essa dinâmica é interessante desse telefone sem fio, criando um contexto, um segundo contexto em cima do professor... Qual que é o nome dele? Qual que é o nome dele? General Furfur. O Frufru. É Frufru ou Furfur? Furfur, porque a gente já sabe que ele é assim. Então você cria uma outra ramificação de história, falando de uma guerra, falando de um outro contexto que a gente não conhece, trazendo até um pouco mais, ampliando um pouco mais a visão do mundo. Eu acho que tem aí a sua importância. É legal pra você conhecer outras regiões que tá rolando alguma coisa, conhecer ver como o mesmo Furfur já foi muito danadinho com outras pessoas. E tem muito valor. O telefone sem fio é da hora. É só escolha de palavras. Só literalmente foi escolha de palavras. Se você não literalmente as duplas falarem o nome do professor deles a todo momento. Exatamente. Tanto que ficou muito legal a ideia deles falando: não, mas o meu professor, ele é mulherengo. Nossa, o Balan é mulherengo? Tipo, não, mas o meu professor, ele... Como que é? O nosso professor da Red Pet, a gente odeia isso. Ele nunca deu Red Pet na gente! É isso! Cara, é maravilhoso, mano. É muito da hora, é muito criativo. O único problema desse arco, desse conflito em si, é a escolha de palavras. Só isso. Eu ia perguntar uma coisa, porque no início desse episódio teve uma outra coisa que eu achei muito interessante, que é a construção dessa quebra desse telefone sem fio. Porque até o momento que a gente viu o flashback desses dois personagens e viu que o professor deles é o Sargento Furfur, até aí, Bala Sensei, né? Porque daí até aí nenhum dos dois estava falando o nome de personagem direito. O nome dos seus mestres, né? De quem ensinou as coisas pra eles.
E aí, vendo aqui agora, pensando uma coisa, me veio essa questão de como talvez, além dessa questão de texto, eles estarem textualmente falando o nome dos personagens e o Tico não batendo com o Teco, a questão se essa quebra de expectativas, esse telefone no sem fio, talvez não teria um pouco mais de impacto, aproveitando dessa cena que eles param, que eles começam a descrever os seus professores um pro outro e o negócio não bate. E daí eles aproveitaram que eles estão fazendo flashback quebrado de personagem, quebra, volta, pra gente ter a revelação no final disso. Porque no começo, quando tem o começo do flashback dos irmãos Dororedoro, lá, dos irmãos Dororô, é Dororô, né? Dorodoro. Dorodoro. Isso, dos irmãos Dorodoro. É interessante porque você já pode começar a ter algumas desconfianças, tipo, pô, eles são alunos do ano passado, entraram e foram pra guerra. Quando que o Balan Sensei tava em guerra? Quando que o Balan Sensei é esse personagem que quer manipular os outros, que gosta de poderes relacionados à manipulação, à guerra e a conflito? Né? Você já começa a ter uma desconfiança ali. E agora, parando para pensar em retrospecto, eu não sei se vocês concordariam. Isso talvez ajudasse, além do texto, eles aproveitarem para brincar um pouco mais com essa dissonância, de informações, um pouco mais até o final. Tipo, aproveita para especular um pouco mais, aproveita para esses personagens conversarem um pouco mais e não joga na nossa cara desde o começo que tá tendo esse desacordo, pra gente ainda reparar ainda mais na falta de coerência. Cara, eu não sei quem errou. Se foi a legenda da CR ou se foi composição de série. Porque tem ideias que eles vão costurando desde o começo que fazem e fomentam justamente isso. Pode ser também problema até de direção. Do fato desse bait que era o Balan. Porque tem uma coisa muito legal, que quando eles estavam falando lá, mas a gente quer apostar o professor não sei o que lá, tem um momento lá do mestre, o mestre nunca nos elogiou, como que é? Até nos elogiou por isso. E aí vem uma cena do Az e do Sabroque olhando assim pra eles, e logo depois, tipo, o professor passando a mãozinha na cabeça deles, e vindo uma outra cena onde a própria, sei lá, o character design daquele professor que apareceu, com máscara e coisa do tipo, parecia o Balan. Porque ele era grande. Mas, de novo, você poderia fazer isso de uma forma que agregasse muito mais essa ideia. A ideia estava ali, o roteiro pensou nisso. O texto não ajudou. Texto, tanto visual, texto, tanto da parte escrita mesmo. Aí eu já não sei se foi a composição de série que acabou mais pra frente colocando os nomes dos professores que não era pra colocar. Se a legenda errou nisso, eu não sei. Mas, cara, é muito esquisito eles estarem com a ideia no lugar certo, estarem com a cabeça no lugar certo, terem o desenvolvimento narrativo e criativo pra fazer de fato esse telefone sem fio, e eles ao longo do processo começam a deixar isso óbvio. Ou um fala o nome pro outro do professor e o professor não é o mesmo. Ficou esquisito. Tanto que o momento de revelação, seguindo a estrutura que a narrativa estava tentando nos montar, era justamente no flashback, quando ele chega e tira a máscara. Porque depois que ele tira a máscara, você entende que não é o Balan, é o Furfur. E aí vem a sequência, ou pelo menos pra nós, no caso. Aí depois vem a sequência de características que um tava falando pro outro que o professor tinha. E aí o telefone sem fio se conectando de novo. E aí esse não entendimento. A ideia era boa, só que eles não souberam veicular isso. Aí, de novo, não sei se foi no mangá, não sei se foi composição de série. Posso jogar um pouquinho de culpa também na direção, porque esse episódio tava pegado. Então, eles tinham uma ideia, só não souberam executar. Ah, eu achei ruim de qualquer jeito, cara. Não adianta. Eu, independente das boas ideias, eu achei uma bosta. Porque... vamos lá. De fato, tem muita ideia que eles fazem pra tentar criar o bait pra gente que o professor deles era o Balan.
Você pega até no próprio character design deles, que eles têm os dentes mais avantajados e o Alan tem a mesma coisa, tanto que ele usa máscara pra esconder o rosto. Você tem a escolha de cores, a roupa, em essência, também tem um pouco de semelhança, tudo isso é proposital. Mas aí a gente volta pro problema que tem no Agares e do Goemon, que é essa ideia que, apesar que tenta desenvolver no teste, é um lado muito mais pessoal, que é o lado desses irmãos. Esses irmãos são completamente descartáveis. E, tipo, pra fechar isso, esse caixão, de que, é uma coisa interpessoal deles e no final volta pra piada, você ainda tem o fato de que a piada é construída em cima de um mal-entendido. Que, independente de quem errou nesse ponto, o mal-entendido é construído da literal maneira. O meu professor é esse, o meu professor é esse, e ninguém tá se entendendo. E eles inclusive, não resolvem o problema. Então isso fica mais irritante e uma sessão de tempo perdido. Os personagens já eram apenas para o arco, muito provavelmente, até como eles foram conduzidos nessa narrativa, eles parecem só para esse arco, e eles já são corridos de uma maneira extremamente desinteressante. É diferente quando isso acontece com a Gares e o Goemon, que pelo menos são personagens que a gente já conhece e ainda sabe que vai ter mais dele futuramente. Então, beleza. Fazer isso agora, ok. Fazer pra esses personagens, não importa. É um tempo muito desperdiçado e resolve... E toda a experiência que a gente tem é muito pro lado dos modelos. O Sabro fica só de escanteio pra, vai dar ruim. Fala a palavra. Que aí é um conceito legal, mas todo o miolo eu acho um puta num tédio. Ele gasta muito tempo fazendo isso. Isso, de fato, eu também concordo. Por mais, de novo, ainda gosto da ideia, ainda acho legal, porém a execução deveu bastante. E poderia, se quer trazer um pouco mais de valor pros irmãos do Redouro, se quer fazer o flashback, até costura um pouquinho mais do que eles estavam fazendo ali. Acho que dá um pouco mais de lore. Não joga só pra personagem. Seria pelo menos... Tipo, ainda não resolveria o fato de que, tô falando de outra coisa. Mas pelo menos daria um contexto a mais desse mundo. E isso em Iruma é sempre bem-vindo. Sim, de fato. Eu acho que, em geral, é um episódio, sei lá, com problema... Com muitos problemas que não deveriam ter. Ou, sei lá, extenso a um ponto que não precisava ser. Talvez extenso, porque dava pra você cortar essa... ou melhor, não necessariamente cortar, mas comprimir esse arquinho deles pra uma coisa mais direta, sabe? Ainda mais porque a proposta de luta de demônios do Sabro e do Alice é ser personagens mais direto ao ponto, mais porradeiro. Então faz esse arco ser mais direto ao ponto. Fazer ele truncado, quando a gente sabe que o Alice ficar puto ele vai matar todo mundo, não vai adiantar nada. Ai. Pois é, cara, pois é. Mas o que mais me tiltou nesse episódio 100% foi produção. Jesus, produção. Não. Quando o cara me meteu o slow motion, eu quase assisti o episódio e falei, você tá de sacanagem com a minha cara, velho. Não precisava. Nossa, cara. Ai. Alguém viu o Cyberpunk que quis fazer um movimento de slow motion simulando velocidade. Ai, cara. Dica pra você, quem aí quiser fazer filminho, quiser fazer animaçãozinha, pense em qualquer alternativa antes de slow motion, é feio, cara. Ou se você quiser fazer, você tem que ser muito bom nisso, cara. Tem que dar uma estética àquilo. Não é um efeito que funciona só por ele. Ou pelo momento, sabe, realmente, não agora. Puta, que negócio brega, mano. Pois é, cara, pois é. Ai, mas é isso. Tem mais coisa pra gente falar desses episódios? Então não lembro. Não, eu acho que não. Acho que tá tranquilo. E, meu Deus, que produção triste. Pelo amor de Deus, Iruma. Só piora, cara. Bandai. Grande Bandai. Continua assim. Que pariu, Bandai do céu. O que vocês estão fazendo com o Iruma, mano? O que estão fazendo, Sandro? Acredite. Armando dinheiro. Cara. Lavando dinheiro. Ai, deve Nossa, ser, lavar cara. dinheiro. Algum anime tá ganhando muito. Não é nenhum dessa temporada e nem o próximo. Mas alguém tá. Cara, eu não sei o que eles estão fazendo com o dinheiro, cara. Porque o anime tem. Tem muito anime que eles estão fazendo. Mas esse dinheiro que eles estão ganhando não tá indo pra
nenhum anime que eles estão fazendo. Eu não vou dizer, não vou dar nome aos bois, mas me parece que o pessoal dessa produção tá comendo bem, tá indo nos hotel pica, tá pagando muito bem as contas, porque esse dinheiro do anime tá indo pra algum lugar. É aquela coisa, né? Você pode lucrar, né? Gastando, investindo e depois colher dos lucros. Mas você lucra muito mais se você não reinveste o dinheiro. Exatamente. Agora, mas eu pelo menos espero duvido que esses animadores estão trabalhando menos. Eu acho que eles estão recebendo menos. Eu ia falar eu acho uma que coisa talvez parecida. o produtor esteja indo dormir em um hotel melhor. Mas eu acho que os animadores estão... É aquele negócio, pô, o dinheiro não tá indo pra produção, mas a galera está tendo uma vida mais saudável. Não tem animador morrendo na Bandai? Alguém tá comendo bem, alguém tá indo nos melhores hotéis. Talvez alguém tenha trocado de carro recentemente, não sei quem. Eu tenho minhas dúvidas se são os animadores, mas eu tenho que concordar com o Rafa. Alguém tá usando esse dinheiro. Alguém tá levando dinheiro. Ou a situação triste que não tá dando dinheiro, não. O Iruma não tá dando dinheiro. Mas tá indo na minha temporada, então que porra é essa? Não faz sentido. É Bookworm agora? O Bookworm tá rendendo dinheiro, o Bookworm tá sendo levado pra fora, tá ganhando novel, tá ganhando material de adaptação. Ó, Iruma tá sendo dublado agora, então, ó. Tem público. Tem. Não é, meu Deus do céu, Iruma competindo com os 10 animes mais vistos de todos os tempos. Ele tem seu nicho de mercado, obviamente, assim como o Bookworm tem. Mas são franquias. Bem, eu não sei tanto Iruma, mas eu sei, por exemplo, Bookworm tá se expandindo. Bookworm é uma franquia que tá crescendo, apesar de, assim como Iruma, a cada temporada eles botam menos dinheiro na produção do anime. Uma coisa incrível. Sim. Dinheiro, que é que dá. Dinheiro, realmente dinheiro que é que dá. Pois é. Dinheiro. triste. Não o de Bookworm ou de Iruma, mas alguém tá ganhando dinheiro. Os dois, né? Tá, obviamente a produção de Iruma não tá no nível de Bookworm, porque pelo amor de Deus. Por enquanto! Mas eu tava com medo dessa especulação. As coisas podem piorar. Sempre pode piorar. A gente já vê pela abertura e encerramento. Que abertura e encerramento Pequetrefe, rapaz. Mano, a abertura. Tiraram o Mabiluz, mano. Aí já é a prova do Caixa 2. Pois é. Triste. Yep. Triste. Mas é aquele negócio. Assim como Bookworm, eu espero que Iruma continue tendo anime. É aquela coisa, o pessoal fala que eu tô rogando praga. Eu realmente não gostaria, porque o pessoal comentou que eu geralmente apareço aqui pra falar de anime com produção merda. Eu não posso negar, porque geralmente eu apareço por animes que eu gosto muito ou que eu odeio muito. E geralmente eles têm uma produção merda. Eu gostaria que isso não fosse regra. Eu gostaria que a próxima temporada de Bookworm tivesse uma produção com orçamento de Kaguya. Eu realmente gostaria, principalmente agora enquanto que eu li a novel. Mas eu tenho que ser realista, botar os pés no chão, que assim como Iruma, essas temporadas estão tendo cada vez menos dinheiro, eu não posso esperar que a próxima vai mudar esse padrão, apesar de querer. Pois é. É isso. Que legal. Terminamos numa bad vibe aqui. Que bom, que bacana.